Ok. Gente, a nossa aula de hoje, nós vamos destinar para dar sequência ao tema concurso de crimes. Ontem nós iniciamos o tema concurso de crimes, falamos a respeito de concurso material, não é? Basicamente, quando a pessoa tem duas condutas, comete dois delitos e as penas são somadas. Falamos de concurso formal, quando a pessoa tem uma conduta, comete dois delitos e a pena é aumentada, ao invés de ser somada. E hoje nós vamos falar de crime continuado. Crime continuado, que é a terceira modalidade de concurso de crimes, ok? Temos três espécies de concurso de crimes. Temos concurso material, concurso formal ou ideal, é chamado de formal ou ideal, e crime continuado. Bom, gente, antes de falar de crime continuado, é importante dizer que, assim também como o concurso formal, o crime continuado foi um instituto criado com o propósito de que a pessoa não receba uma pena integral por todos os delitos cometidos. Da mesma forma que o concurso formal, como vimos ontem, nós vamos ter o cometimento de mais de um delito, porém a pessoa não vai responder pelas penas somadas, penas de cada um desses delitos somadas. A pena vai ter apenas um acréscimo, um aumento. É a mesma coisa que ocorre aqui com o crime continuado. O propósito foi beneficiar aquele que comete delito. A criação das figuras do concurso formal e crime continuado foi beneficiar aquele que comete os delitos. Por quê? Tendo ele cometido dois ou mais delitos, as penas não vão ser somadas. As penas vão ser a pena vai ser simplesmente aumentada, correto? Diferentemente do concurso material, onde as penas são somadas. Vamos à regulamentação aqui do crime continuado. Primeiro eu vou falar do artigo, depois nós vamos para os slides seguintes aí que nos explicam o artigo, ok? Vamos lá, artigo 71. Quando o agente... Regulamentação de crime continuado, em terceira modalidade de concurso de crimes. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Mais uma vez, quando o agente... Não está respondendo o slide? Não está apresentando o slide, porque eu sou doido, né, gente? Projetei o slide para vocês, hein? E aí não tem nem jeito. Só Jesus na causa. Agora vocês visualizam o slide aí? Sim! Ok. Vamos lá, 71. Quando o agente, crime continuado, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, então nós temos duas ações ou omissões, igual no concurso material, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, necessariamente precisamos de ter
dois ou mais crimes, né? Nós estamos falando de concurso de crimes. Pratica dois ou mais crimes de mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou as mais graves, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Temos, então, um aumento de pena. Temos mais de uma conduta, mais de um crime, porém as penas não são somadas. Temos um aumento de pena. Ok? Vamos falar mais sobre isso aqui. Parágrafo 1º. Nos crimes dolosos contra a vida, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, nos crimes dolosos contra a vida, não. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, bem como motivos e circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idêntica, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e 75. Mais uma vez, nos crimes dolosos, ou seja, o parágrafo único não se aplica para os culposos, apenas para os dolosos. Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, então estão fora, por exemplo, o crime de furto, onde não tem violência ou grave ameaça. O juiz, considerando a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias, lembram que nós falamos desses elementos todos quando estudamos lá circunstâncias judiciais, no artigo 59, poderá o juiz aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e 75. Vamos para os próximos slides aqui, e aí, neles, a gente explica todo este artigo 70 e seu parágrafo único. Muito bem, gente. Para que haja o crime continuado, nós precisamos de alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Primeiro deles, nós precisamos de mais de uma ação ou omissão. Ou seja, nós precisamos de mais de uma conduta. Lembram, apenas para estabelecer distinções, lembram que no concurso material nós temos mais de uma conduta. No concurso formal, nós temos uma conduta só. Lembram? Concurso material, nós temos mais de uma conduta. Concurso formal, nós temos uma conduta só. Aqui no crime continuado, da mesma forma, nós temos o cometimento de mais de 2 ou mais delitos. E para o cometimento desses 2 ou mais delitos, temos 2 ou mais ações. Entendam, 2 ou mais condutas. Beleza? Precisamos, para que se falar em crime continuado, precisamos da prática de 2 ou mais crimes de mesma espécie. 2 ou mais crimes de mesma espécie. O que se entende por crimes de mesma espécie? Nós logo mais vamos falar aqui à frente. Então, precisamos da prática de que os crimes sejam assemelhados. Os crimes têm que ser de mesma espécie para se falar em crime continuado. Ou seja, os crimes têm que ser assemelhados. Os crimes resultantes de mais de uma ação ou conduta de mesma espécie, ou seja, assemelhados, eles têm que ser
executados em mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outros. Tempo, lugar, maneira de execução e outros. E já informo aqui para vocês, nós já vamos falar o que vem a ser essa semelhança de tempo, lugar, maneira de execução. Ok? E um outro requisito é que os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Se nós temos mais de um delito cometido, nós temos 2 ou mais delitos cometidos em continuidade, nós estamos falando de concurso de crimes na modalidade de crime continuado, se nós temos 2 ou mais delitos cometidos em continuidade, os delitos seguintes, nós temos o cometimento de um primeiro, de um segundo, de um terceiro, e assim vai. O segundo, terceiro, quarto delito, ele é entendido como uma continuidade do primeiro delito. Ele é entendido como uma continuidade. Por isso que se fala que os crimes subsequentes, ou seja, aqueles que vêm depois do cometido em primeiro lugar, já que são vários crimes, os crimes subsequentes são entendidos como sendo uma continuidade do primeiro crime. Ok? Estes são os requisitos. E eu vou explicar cada um dos requisitos aqui na sequência para vocês. Vamos lá. Mais de uma ação ou omissão é tranquilo, né, gente? Nós precisamos de mais de uma conduta. Se estivermos falando de crime de furto, a pessoa, o autor, realiza um furto de celular de 5 vítimas diferentes. 5 vítimas diferentes. Se estivermos falando de um delito de lesão corporal, por exemplo, a pessoa lesiona 5 vítimas diferentes, ok? Então, nós precisamos de 5 condutas no exemplo dado. Precisamos de várias condutas. Não é uma conduta só, são várias condutas, ok? Primeiro desses requisitos, prática de 2 ou mais crimes de mesma espécie. Quando o artigo 71, que regulamenta o crime continuado, quando ele fala de prática de crimes da mesma espécie, o que nós devemos entender como sendo crimes de mesma espécie? Existem 2 entendimentos. Existe um primeiro entendimento que fala que crime de mesma espécie é aquele que apresenta, são aqueles que possuem, que protegem o mesmo bem jurídico. Crimes de mesma espécie são aqueles que protegem o mesmo bem jurídico. E há ainda o entendimento de que crimes de mesma espécie são aqueles previstos no mesmo fato típico. Se considerarmos bem jurídico, por exemplo, o bem jurídico vida, ele é protegido, nós temos os crimes de homicídio, temos o crime de infanticídio, temos o crime de aborto, temos o crime de induzimento ou instigação ao suicídio, correto? São todos crimes que protegem o mesmo bem jurídico. Qual bem jurídico? Vida. Certo? E quando eu falo de mesmo fato típico, quando eu estou falando de mesmo fato típico, eu estou falando das figuras simples e qualificadas. No homicídio, tem o feminicídio, sim. No homicídio,
Nós temos o homicídio simples, temos o homicídio privilegiado, temos o homicídio qualificado nas suas diversas modalidades, temos homicídio qualificado por motivo fútil, por motivo torpe, com emprego de fogo, asfixia, cometido mediante tortura. Todos eles são modalidades de homicídio. Entende-se crimes de mesma espécie para a possibilidade de configuração do crime continuado, se estivermos falando de delito previsto no mesmo tipo. Se estivermos falando de delito previsto no mesmo tipo. Esse é o entendimento preponderante, esse é o entendimento dos tribunais. Ok? Ou seja, se uma pessoa cometer um aborto e depois cometer um homicídio, preenchidos todos os outros requisitos do crime continuado, existe a possibilidade dela ter cometido em continuidade? Não. Por quê? Porque são tipos diferentes. Aborto é um tipo, homicídio é outro tipo. Agora, se a pessoa tiver cometido um homicídio simples e um homicídio qualificado por motivo fútil e um outro homicídio qualificado mediante emprego de tortura, existe a possibilidade de continuidade se estiverem presentes todos os outros requisitos? Existe a possibilidade de continuidade? Existe. Por quê? Porque são todos previstos no mesmo tipo. São apenas espécies simples e qualificada do mesmo crime. Ok? Então, quando o artigo 71 fala de crimes de mesma espécie, devemos entender crimes previstos no mesmo fato típico e não proteção do mesmo bem jurídico. Beleza? Vamos lá. Os crimes cometidos para serem entendidos como sendo cometidos em continuidade, eles devem ser cometidos em mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução ou outras condições semelhantes. Condições de tempo, lugar, maneira de execução ou outras semelhantes. Vemos aqui, então, que o artigo 71 ele traz o critério temporal, critério espacial, modus operandi e prevê ainda outros critérios de outra natureza, ok? Vamos lá. No que diz respeito ao critério temporal, para que possa haver continuidade, considerar-se que um crime é subsequência do outro, ou seja, para entender que há continuidade, crime continuado, para se entender que há crime continuado num concurso de delitos, a jurisprudência admite como possível que haja um espaço de até 30 dias de um delito para o outro. Que haja um espaço de até 30 dias. Vejam vocês, quando eu digo que o nosso direito penal é bonzinho, que não presta, são nossos presídios, o pessoal fala que eu estou doido. Pode haver um espaço temporal de dias. Na verdade, o STJ já entendeu um espaço temporal de até 30 dias para se entender que um delito é continuidade do outro. Trata-se de crime continuado. E sendo crime continuado, as penas não somam. Nós temos apenas um aumento de pena. Um espaço considera-se possível num espaço temporal de até 30 dias. No critério espacial, porque o crime fala mesmas condições de tempo, lugar, e no critério espacial, e no espaço. Admite-se que os crimes tenham sido cometidos até mesmo em cidades limítrofes. Olha só,
Se estivermos falando, por exemplo, de uma pessoa que cometeu furtos, vamos pensar, situação hipotética. A pessoa cometeu durante um mês, a pessoa cometeu furto aqui em Montes Claros, em Francisco Sá, que é a cidade vizinha, em Mirabela e em Bocaiúva, dentro desse espaço de 30 dias que admite. Se os outros requisitos estiverem preenchidos, o juiz pode sim entender que está diante de um caso de crime continuado e, ao invés de somar as penas dos 5 furtos cometidos, a pessoa ali cometeu um furto aqui, passou 5 dias, cometeu um outro furto aqui também, passou mais 5 dias, cometeu um furto em Bocaiúva, passou mais 5 dias, cometeu mais 2 furtos em Francisco Sá. Ao invés das penas serem somadas, pelo que consta determinado aí no artigo 71, o juiz pode aplicar o critério do crime continuado e pegar apenas uma só das penas e aumentar. Ao invés de somar as penas, pega apenas a pena de um dos delitos, a maior das penas, e aumenta ela dentro dos critérios estabelecidos aqui, ok? Mas, ainda falando de maneira pormenorizada, quanto ao critério temporal, qual é o espaço para se considerar crime continuado? 30 dias. Quanto ao critério espacial, crimes cometidos dentro de qual espaço pode se considerar crime continuado? Até mesmo municípios limítrofes já entendeu como sendo possível ser entendidos como crimes continuados. Modos, mesma condições de tempo, lugar e maneira de execução. Mesmas condições. Aqui. 2 ou mais crimes, mediante... Ok. Mesmas condições. Deixa eu voltar aqui. Isso. Mesmas condições de maneira de execução, ou seja, modus operandi. A pessoa vale-se dos mesmos, da mesma forma de cometimento do delito. Ainda naquele exemplo nosso aí do rapaz que praticou furtos aqui em Montes Claros, em Bocaiúva e em Francisco Sá, ele praticou dentro de 30 dias, respeitado o critério temporal, ele praticou dentro nos municípios limítrofes, até municípios limítrofes, respeitado o critério espacial. Ele valeu-se do mesmo modus operandi. Por exemplo, ele tinha por hábito pedir carona, né? Suponhamos, modus operandi. Como é que era o modus operandi com o furto dele? Era assim, ele pedia carona. Aí, enquanto ele era dado carona para ele, estando dentro do veículo, ele surpreendia a pessoa e furtava a carteira, celular, roubava o celular. Ele era louco com o aparelho celular. Ele pegava caronas aqui em Montes Claros, em Bocaiúva, em Francisco Sá, e dentro do veículo, ele rendia o motorista e furtava o celular dele. Ok? Mesmo modus operandi, sempre desse jeito. E também podem estar presentes outros elementos assemelhados, outras condições, né? Outras condições semelhantes, condições de outra natureza, que não seja tempo, espaço ou maneira de execução. A doutrina indica como condições outras, por exemplo, a pessoa se valer das mesmas oportunidades. A pessoa se valer das mesmas oportunidades. Vamos pensar que a gente esteja falando aí, aqui em Montes Claros, nós temos as drogarias, tem a drogaria Minas Brasil. Suponhamos que haja alguém lá,
algum funcionário que tenha, algum empregado da Drogaria Minas Brasil, que tenha por propósito, que tenha por atribuição exercer a fiscalização das lojas. Então, ele, valendo-se desta oportunidade de ter essa atribuição, cada loja que ele vai, ele realiza um pequeno furto, valendo-se desta oportunidade de ser, entre aspas, contratado como fiscal, correto? Contratado, entre aspas, como fiscal. Neste caso, ele vai estar se valendo das mesmas condições, das mesmas oportunidades. Então, vejam, para que nós tenhamos a figura do crime continuado, mais uma vez, que é um benefício para aquele que comete muitos delitos, esses delitos têm que apresentar essas mesmas condições, eles têm que ser realizados em condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras condições semelhantes. Ok? Qualquer questionamento vocês podem fazer, gente. Olha só, conforme vimos lá no 71, os crimes subsequentes são havidos como uma continuação do primeiro. O que quer dizer isso? Os crimes subsequentes são havidos como uma continuação do primeiro. Isso quer dizer que a pessoa vai responder como se tivesse cometido um delito só. Ela vai ter cometido vários crimes, como no exemplo dado nosso. A pessoa cometeu um furto de celular dentro de veículo, que ela pegou carona dentro de um espaço de 30 dias. Foram 5 furtos aqui em Montes Claros, em Bocaiúva, em Francisco Sá. Apesar dela ter cometido 5 furtos, em razão de estarem presentes todos os requisitos, um é tido como continuação do primeiro. Trata-se, portanto, na hora da penação, na hora de estabelecimento de pena, entende-se que se trata do cometimento de um crime só. Beleza? Para explicar essa ideia de que um crime é sequência do outro, existem 3 teorias. Existe a chamada teoria objetiva, a teoria subjetiva e a teoria objetiva-subjetiva. Teoria objetiva, teoria subjetiva e teoria objetiva-subjetiva. Qual a distinção entre elas? Pela teoria objetiva, para que haja o cometimento de crimes em concurso de crimes na modalidade crime continuado, basta estarem presentes os requisitos previstos em lei. Basta estarem presentes os requisitos previstos em lei. Ou seja, os requisitos que eu indiquei aqui. Mais de uma ação ou omissão, prática de crimes de mesma espécie, mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução. Os subsequentes são vistos como continuação do primeiro. Pela teoria objetiva, bastam estar presentes esses requisitos. Ok? Pela teoria subjetiva, não basta estarem presentes esses requisitos. Faz-se necessário, pela teoria subjetiva, não importa, não é que não basta, não importa estarem presentes esses requisitos. O que importa é que o autor dos delitos os cometa sob o entendimento de que um é continuidade do outro. Pouco importa se estão ou não presentes os requisitos previstos em lei. O autor do delito, dentro da cabeça dele, dentro do seu dolo,
no dolo do cometimento dos crimes, ele entende que um delito é continuidade do outro, independentemente dos requisitos previstos em lei. Essa é a teoria subjetiva. Para a teoria objetiva-subjetiva, ela é uma soma das duas teorias. Para se falar em crime continuado, para que um delito possa ser considerado como, para que os delitos seguintes possam ser considerados como continuação do primeiro, se faz necessário a presença de todos os requisitos previstos em lei, que eu acabei de falar para vocês, e, além disso, que aquele que comete os delitos, que ele cometa os delitos entendendo com o propósito, com o dolo, de que um seja sequência do outro. Correto? É um misto, é uma mistura da teoria objetiva com subjetiva. A pessoa tem que se valer tem que estar presente todas as condições objetivas citadas e, além disso, a pessoa tem que entender, aquele que comete o delito tem que entender o cometimento de um como sendo sequência do outro. A esse respeito, nós temos aí um julgado do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a teoria mista, que é essa chamada objetiva-subjetiva, de acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal e pela jurisprudência desta Corte, mostra-se imprescindível para a aplicação da regra do crime continuado o preenchimento dos requisitos não apenas de ordem objetiva, todos esses requisitos que acabamos de falar, mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, como também de ordem subjetiva, unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. Aquele que comete o delito tem que entender que um é continuidade do outro. Como disse para vocês, nós temos com o crime continuado um benefício legal, não é isso? No exemplo dado aqui para vocês, nós temos um benefício legal. Por quê? Porque nós temos o cometimento de vários delitos. Esses delitos foram cometidos em continuidade, e apesar de terem sido cometidos vários delitos, as penas não são somadas. A pena é apenas aumentada. As penas não são somadas. A pena é apenas aumentada. Correto? Em função disso, de se tratar de um benefício, esse não é um benefício isso não é o crime continuado. Ele foi criado, ele é voltado para aquele que comete vários delitos de maneira ocasional. Aquele que comete vários delitos de maneira ocasional. É para aquela pessoa, por exemplo, que nunca cometeu furto na vida, uma pessoa que nunca cometeu furto e, ocasionalmente, em uma dada situação, em um momento da sua vida, ele começou a cometer furtos e ali, dentro do espaço, como acabamos de dizer, dentro do espaço de 30 dias, a pessoa cometeu 5 furtos. Ele não tem um histórico criminoso. O crime continuado não é a reiteração criminosa. O Instituto do Crime Continuado, ele não foi criado para privilegiar o criminoso profissional. Ele não foi criado para privilegiar aquele que vive do crime. Não é? A pessoa vive de furtar. Furta a vida inteira. Esse aí, ele não vai ser privilegiado com o Instituto do Crime Continuado. O crime continuado
foi criado não para quem tem reiteração criminosa. O crime continuado foi criado para aquele que ocasionalmente, eventualmente, cometeu vários delitos nas situações, né? Vários delitos na situação indicada aí no artigo 71. Esse 59 aqui consta, não é artigo 59, não. Nós vimos que 59 é artigo. São os critérios. 59 que nós vimos são as circunstâncias judiciais, né? O 59 aqui, ele consta da exposição de motivos do Código Penal. O que estabelece 59? O critério da teoria puramente objetiva não se revelou na prática maiores. O critério da teoria puramente objetiva não se revelou na prática maiores inconvenientes, a despeito das objeções formuladas pelos partidários da teoria objetivo-subjetiva. O projeto optou pelo critério que mais adequadamente se opõe ao crescimento da criminalidade profissional, organizada e violenta, cujas ações se repetem contra vítimas diferentes, em condições de tempo, lugar e modos de execução, em circunstâncias de tempo, lugar, modos de execução e circunstâncias outras, marcadas pela evidente semelhança. Em estender-lhe o conceito de crime continuado, importa em beneficiá-la, pois o delinquente profissional tornar-se-ia passível de tratamento penal menos grave que o dispensado aos criminosos ocasionais. Então, vejam vocês, o Instituto do Crime Continuado, ele não foi criado para o delinquente profissional. Ele não foi criado para aquele que vive do crime. Mais uma vez, ele foi criado para aquele que ocasionalmente, eventualmente, cometeu vários delitos nesta situação estabelecida, prevista aqui no 71, ok? Crime continuado é diferente de reiteração criminosa. Falamos dos requisitos. Pois bem, quais são as consequências? Quais são as consequências do cometimento do delito, dos crimes em concurso de crimes na modalidade de crime continuado? Olha lá. Aplicação da pena de um só dos crimes, se idênticas, aumentada de 1/6 a 2/3. Então, se os crimes forem de mesma pena, a pessoa cometeu 2 furtos simples, né? Suponhamos que todos os furtos praticados vamos falar de furtos. Todos os furtos praticados foram na modalidade simples. Vamos pegar a pena de um só dos furtos e aumentar de 1/6 a 2/3. Consequência, situação 2. Aplicação da mais grave das penas, se diversas, aumentadas de 1/6, uma sexta, aumentadas de 1/6 a 2/3. Se tivermos diante e aí não vamos falar de 2 furtos, se a gente tiver um furto simples e um furto qualificado, ou seja, furto simples a pena é 1, furto qualificado a pena é mais elevada. Neste caso, nós vamos pegar a mais grave das penas, nós vamos pegar apenas a pena do furto qualificado e vamos aumentar de 1/6 a 2/3. Ok? Situação 3. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, aqui entenda homicídio, lesão corporal. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa,
aplicação de uma só das penas, aplicação de um só dos crimes, se idênticas, aumentadas até o triplo. Então, se as penas forem iguais, foram cometidos 3 lesões corporais. 3 lesões corporais. 3 lesões corporais graves. Aplicação de uma só das penas, aumentadas até o triplo, ok? Vocês vejam que o aumento aqui é maior. O aumento aqui é maior do que do crime, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, o aumento é de 1/6 a 2/3. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, a aplicação de mais grave das penas, se diversas, aumentadas até o triplo. Se estivermos falando de 2 lesões corporais graves e uma lesão corporal gravíssima, nós vamos pegar a pena da lesão corporal gravíssima e aumentar até o triplo. Ok? Pois bem, então as consequências são essas. Vocês vejam que nós temos sempre o aumento de pena, nós não temos soma de penas, por mais que os delitos, por mais que se trate de mais de um crime. Já já falamos a respeito da como é que se dá. Falamos aqui agora das consequências, ok. Olha só, tem alguns pontos que merecem destaque. Primeiro, essa é uma classificação doutrinária. Nós temos o chamado crime continuado simples. O que é o crime continuado simples? O crime continuado simples é esse previsto aqui no artigo, no caput do 71. Por que ele é considerado crime continuado simples? Porque, olha lá, aplica-se a pena de um só dos crimes, se idêntica, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. O aumento aqui é apenas de 1/6 a 2/3. Se nós estivermos falando de um crime continuado, dos crimes continuados em geral. Se, porém, nós estivermos falando de crimes continuados cometidos com violência, crimes continuados dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça, ou seja, não são crimes em geral, se nós estamos falando especificamente aqui de crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça. Para estes crimes, que são crimes mais graves, o aumento pode ser até o triplo. Como o aumento pode ser até o triplo, entende-se que, neste caso, o crime continuado é qualificado, ele é chamado de crime continuado qualificado. Crime continuado qualificado. Então, vejam comigo, mais uma vez. O crime continuado simples é o do caput, do artigo 71, onde o aumento de pena vai de 1/6 a 2/3. E o crime continuado qualificado é o do parágrafo único do artigo 71, onde o aumento pode ir até o triplo. Ok? Concurso material benéfico, gente. Concurso material benéfico. Vocês lembram que ontem, quando falamos de concurso formal, nós dissemos que deve ser obedecida a regra do concurso material benéfico? Nós não dissemos que o concurso formal foi criado para... O concurso formal
ele foi criado para beneficiar o réu, se o concurso formal foi criado para beneficiar o autor do delito, né? Ele não tem as penas somadas, ele tem apenas a pena aumentada. Se ela foi criada para beneficiar o autor do delito, da mesma forma, o crime continuado também foi criado para beneficiar os autores de delitos cometidos em continuidade. Por quê? Porque as penas não são somadas, as penas são aumentadas, ok? Como disse ontem para vocês, se em decorrência deste aumento, a conta, digamos assim, a conta ficar pior do que a mera soma, se em decorrência deste aumento a pena final ficar pior do que a mera soma, por mais que estejam presentes todos os requisitos do crime continuado, na hora da apenação, o juiz vai adotar o concurso material benéfico. O juiz vai adotar o concurso material benéfico. Ok? Ou seja, se o aumento, do cálculo do aumento resultar uma pena maior do que a mera soma das penas isoladas, o juiz vai adotar a soma das penas isoladas, se o aumento resultar em pena maior do que a mera soma. Ou seja, ele vai adotar a regra do concurso material benéfico, por mais que os crimes tenham sido cometidos em continuidade. Tranquilo? De onde você retira isso? Você retira isso do caput, do parágrafo único. Olha lá. Observadas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75. São os que se referem ao concurso material benéfico. Ok? Dosagem da pena. Dosagem da pena. Vocês viram que a lei ela não fala de um aumento exato. Mas e aí? Aumenta 1/6? Aumenta 1/6? Aumenta o triplo? Aumenta 2/3? Não, a lei não fala a quantia exata de aumento. Ela estabelece uma margem até o triplo, de 1/6 a 2/3. O julgador, como é que ele tem que fazer, então? Como é que o juiz tem que fazer para saber de que forma ele vai aumentar essa pena? De que critério o juiz se vale? O juiz ele se vale da quantidade de crimes cometidos. Quanto mais delitos cometidos, mais ele se aproxima do máximo da pena a ser aumentada. Se você cometeu-se, um determinado autor cometeu crime doloso contra a vida, contra vítimas diferentes, né? Crimes dolosos contra vítimas diferentes, valendo-se de violência ou grave ameaça. Um determinado autor cometeu aqui 3 lesões corporais. 3 lesões corporais. O aumento é até o triplo da pena, não é isso? Incontinuidade delitiva. Incontinuidade, crime em continuidade, crime continuado. O outro cometeu, na modalidade crime continuado, o outro cometeu 5 delitos de lesão corporal, também na modalidade crime continuado. As penas, o aumento de pena até o triplo,
o aumento de pena desse segundo autor, com certeza, necessariamente, tem que ser maior do que o primeiro. O que vai determinar o maior ou menor aumento vai ser a quantidade de delitos cometidos. Ok? Não sei se vocês viram, antes de encerrar aqui, eu estava ouvindo hoje na Itatiaia um morador de rua lá de Belo Horizonte, estava sendo suspeito de matar, estava suspeito de ter matado 7 moradores de rua, e ele matava os moradores de rua pelo que eu ouvi no rádio, com panela de pressão com pedras. Então, era mediante traumatismo. Mesmo modus operandi, mesmas condições de tempo, de lugar, são todos moradores de rua, num espaço de tempo definido, curto espaço de tempo, pode-se aplicar, neste caso, o crime continuado. É uma situação em que se pode aplicar a figura do crime continuado. 7, ao invés de somar as penas, ter um aumento até o triplo, né? A maior pena até o triplo. Novatio legis impejus, gente. Novatio legis impejus. O que é novatio legis impejus? Novatio legis impejus é nova lei em prejuízo. Nova lei em prejuízo. Nós temos o novatio legis impejus, por exemplo, quando nós temos um aumento de pena. Suponhamos que hoje a pena máxima para um delito, suponhamos, a título de exemplo, hoje a pena de furto varia de 1 a 5 anos. Apenas um exemplo. De 1 a 5 anos. Amanhã nós temos uma reforma legislativa e o mesmo delito de furto, a mesma conduta, passa a ter uma pena de 3 a 7 anos. Isso é novatio legis impejus, é uma nova lei em prejuízo. Nós tivemos um aumento de pena. Como nós dissemos, no crime continuado, nós temos o cometimento de delitos ao longo do tempo, dentro desse espaço aí máximo, como eu já disse para vocês, dentro do espaço máximo de 30 dias. Nós temos o cometimento de delitos de mesma espécie, valendo-se de mesma circunstância de tempo, modo de execução, lugar. Se entre o cometimento desse delito nós tivemos uma novatio legis impejus, ou seja, nós tivemos uma lei em prejuízo, como disse para vocês, até hoje, a pena para o furto, supondo, é de 1 a 5 anos. A pessoa, 10 dias para trás aqui, a pessoa já cometeu 3 furtos. Amanhã a pena passa a ser de 3 a 7 anos. A pessoa, nos 10 dias seguintes, cometeu outros 3 furtos. Em situação de crime continuado. Nesse caso, qual pena a gente deve considerar? A pena anterior, já que nós sabemos que o direito penal não retroage somente para beneficiar o réu, nós devemos considerar a pena anterior de 1 a 5 anos ou devemos considerar a pena nova de 3 a 7 anos? Entende-se, e a esse respeito temos aí a súmula do Supremo Tribunal Federal, que ainda que se trate de uma reformatio impejus, ainda que se trate de uma nova lei em prejuízo, aplica-se esta nova lei e não a lei anterior. Por quê? Porque a pessoa continuou incidindo em delito, ela já vai ser privilegiada com a aplicação da figura do crime continuado, e
mesmo havendo a reforma legislativa estabelecendo uma pena mais elevada, ainda assim ela continuou incidindo no delito. Então, os cálculos de aumento, como a gente acabou de ver, de 1/6 a 2/3, ou até mesmo até o triplo, vai ser considerando a pena nova e não a pena anterior. Ok? Olha aí a súmula 711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado e ao crime permanente, se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou permanência. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado e ao crime permanente, se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Se a pessoa permanece cometendo delito em continuidade, cometendo os delitos, né? Nós estamos falando de concurso de crimes, ela vai responder com a pena nova. Por fim, para fecharmos o tema concurso de crimes, como que se dá a apenação no concurso de crimes quando temos multas, aplicação de multas? Olha lá, no concurso de crimes, as penas de multas são aplicadas distinta e integralmente. Nós vimos que no concurso material nós temos soma, pena privativa de liberdade. Nós temos soma. No concurso formal nós temos aumento de pena. No crime continuado nós temos aumento de pena, todas penas privativas de liberdade. Se estivermos falando de pena de multa, que é pena de natureza financeira, no caso de pena de multa, independentemente da modalidade de concurso, independentemente se trata de concurso material, concurso formal ou crime continuado, as penas de multa são somadas. Elas são somadas e são pagas integralmente. Não existe esse aumento de 1/6 a 2/3 ou aumento de até o triplo, não existe aumento, existe soma das penas. Ok? Gente, algum questionamento aí acerca de crime continuado? Ou melhor, algum questionamento acerca de concurso de crimes? Ontem a nossa aula foi um pouco acelerada. Sim ou não? Algum questionamento, alguma dúvida acerca de crime continuado? Tranquilo, tranquilo? Excelente, do jeito que tem que ser. Bom, deixa eu interromper a nossa gravação aqui então. Isso.